Havendo um número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido a nobre vereadora Tereza Berger para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da segunda sessão extraordinária, em 11 de março de 2020. Presidência do senhor vereador Jorge Felipe, presidente. Às 18h05, com a presença dos senhores vereadores Jorge Felipe, Tânia Bastos, Dr. Jorge Manaia, Petra, Ítalo Ciba, Vera Lins, Dr. Gilberto, Matheus Floriano, João Mendes de Jesus, Marcelino de Almeida, Marcelo Ará, Dr. João Ricardo, professora Dalmir, Zico Bacana, Dr. Carlos Eduardo, Alexandre Arraes, Rocal, Paulo Pinheiro, Leonel Brizola, Major Etusalém, Tarcísio Mota, Dr. Jairinho, Raimon, Júnior da Lucinha, Babá, Jones Moura, Tereza Berger, Rafael Aloysio de Freitas, Inaldo Silva, Dr. Marcos Paulo, Marcelo Siciliano, Renato Cinco, Jair da Mendes Gomes, Luiz Carlos Ramos Filho, Fátima da Solidariedade, Zico, Átila Nunes, 41, assume a presidência o senhor vereador Jorge Felipe, presidente. Encerra-se a sessão às 20h23. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Fernando William, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, cadê os vereadores? Não tem nenhum? Normalmente eu cumprimento o senhor vereador, tem a vereadora Tereza Berger aqui. Pelo menos um para... Enfim. Bom, cumprimentar, desejar boa tarde aos servidores da casa aqui presentes, aos colegas que estão nos seus gabinetes. Hoje é um dia que eu teria, sim, muita coisa para falar, mas muita mesmo. Eu acho que se ficasse aqui até as 4, não daria tempo suficiente. Mas eu vou começar pela situação da Prefeitura do Rio de Janeiro. Nós estamos tendo a informação que o Tribunal de Contas informou que a Prefeitura superou o teto limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal para pagamento de servidores públicos, que é de 54%, ao final do mês passado. Em que pese, né, essa situação, que provavelmente deve ter levado o secretário municipal de Fazenda, Dr. Marcelo Barbieri, que é uma pessoa extremamente séria e competente, a ser demitido ou solicitar a sua demissão no dia de hoje. Enquanto isso, nós temos aí, não sei se está na ordem do dia ou não, um projeto que prevê o plano de cargos, carreiras e vencimentos para os funcionários administrativos, que eu quero adiantar que votarei a favor, já que é para arrebentar, né, arrebentar o caixa e tal, já que a irresponsabilidade, né, não tem limites. Eu não vou ficar aqui sendo, né, vaiado o tempo inteiro para dizer as coisas que precisam ser ditas, dizer as verdades que precisam ser ouvidas, né, e as pessoas fazendo ouvido moco, ouvido de surdo, né, e tentando agradar as plateias. Ontem lamento até que meu queridíssimo colega Raimon fez essa opção em nome do PT.
né, opção pela irresponsabilidade. Eu acho que não está na hora da gente poupar mais nada nem a ninguém. As pessoas precisam ter juízo e aprender, né, aquilo que estão fazendo e a responsabilidade de seus atos. Bom, eu começo dizendo da irresponsabilidade, de mandar um projeto que aumenta ainda mais as despesas com o pessoal, que merece aumento. Todo mundo merece aumento. Quem não merece aumento nesse país? Quem não gostaria de ter aumento? O problema é que isso incorre em crime de responsabilidade, isso incorre na possibilidade de chegarmos daqui a alguns meses e não termos os recursos necessários para pagar a folha dos servidores, dos inativos, e por aí vai. As pessoas não... né, parece que ou todo mundo tomou Rivotril, né, ou todo mundo está anestesiado, sei lá. Né, é um negócio surpreendente. A gente está vivendo um país que parece um circo, né, ou sei lá o quê. Um hospício, né, um ambiente que as pessoas, né, por mais que a gente tente ser sensato, por mais que a gente tente, né, colocar as coisas da forma que elas necessitam ser colocadas, né, parece que as pessoas não sentam para ler nada, não leem o jornal do dia. E vão tocando a vida, né, e a Câmara refletindo essa irresponsabilidade geral. Bem, eu vou dar um outro alerta ao prefeito, a quem eu ainda continuo acreditando que seja um homem decente, né? Que ele demita imediatamente, né, o presidente da Rio Tour, senão ele vai acabar preso junto com o presidente da Rio Tour. Essa situação que o Ministério Público começou a desvendar é real, é concreta, né? O senhor Rafael, irmão do Marcelo, eles são, sem dúvida, pessoas que estavam praticando crimes e crimes graves e fazendo em nome da prefeitura. Se o prefeito é um homem sério, eu fui secretário de Estado, eu fui secretário municipal, eu sei que muitas vezes o gestor não tem a responsabilidade, não tem o controle, etc. e tal, sobre o que está se fazendo na sua base de governo, em diversos órgãos, etc. e tal, mas eu estou declarando aqui publicamente para o prefeito, que certamente terá, né, acesso ao que se diz, prefeito Marcelo Alencar, né, a quem eu tenho profundas divergências políticas, né, mas por quem eu tenho imenso respeito e consideração, né, demita imediatamente não só esse cidadão, né, que responde pela Rio Tour, como todos aqueles que estão em torno dele, representando aquilo que ele representa hoje, né, que é a corrupção dentro do governo Crivella. A gente já criticava o governo por má gestão, por uma série de fatores. Agora a corrupção também, aí, né, não sobra mais nada. Eu estou sendo claro, né, acho que tem aqui um monte de gente que está ouvindo. Né, e tenho peito para isso também, porque, né, é preciso que a gente tenha um pouco de coragem para dizer as coisas que precisam ser ditas. Bom, fiz aqui o comentário que achei que devia, como responsável, como fiscal da prefeitura, né? Enfim, como quem quer, de alguma forma, contribuir nesse momento, que é um momento de crise gravíssima, gravíssima. Né? Eu, antes de vir para cá, tive o cuidado, por exemplo, né, ouvindo as notícias e acompanhando as notícias, saber que a Bolsa de Valores, até às 11 horas, havia caído 17, qualquer coisa por cento. Ou seja, ela chegou a 72 mil pontos. Há um mês atrás, chegou a 120 mil pontos. Né? E gritava-se na Bolsa que ela chegaria a 200, 300 mil pontos, etc. e tal. Ainda que quem tivesse um mínimo de compreensão, né, do que acontece na economia mundial, o que está acontecendo na economia mundial, o que está acontecendo na economia de um país como o nosso, que prefere, né, enfim, valorizar aqueles que já têm tanto que não sabem nem o que fazer com tanto que têm, ao invés de valorizar aqueles que trabalham, e que aqueles que trabalham consomem, geram atividade comercial, industrial, né? Enfim, a renda, crescimento do país. Mesmo em situações de crise, é o consumo que corresponde a 60%, né, do produto interno bruto. Se nós não incentivarmos o consumo, a gente tem dito isso aqui, mas fica como se isso fosse, né, fruto de um jogo ideológico, político. Vamos ler, vamos estudar, vamos entender o que são as coisas. Né? Não é possível mais que a gente viva num país, você entra nas redes sociais, é um xingando o outro, como se fosse torcida de futebol, e tanto de um lado quanto do outro, a imbecilidade é geral. Né? Por exemplo, eu vi com relação ao caso
do Drauzio Varela, nego dizendo que o Drauzio Varela tinha feito homenagens, né, a um bandido, não sei o que e tal. E aí os que defendem o Drauzio Varela dizem que, né, o outro defende torturador, não sei o que, etc. Nem uma coisa nem outra. A gente perdeu o senso da realidade, perdeu o senso, né, perdeu o bom senso, o equilíbrio, né? Então, assim, acabou. Se nós no dia de hoje, que dia é hoje? Dia 14, não é isso? 12, desculpe, até. Se nós num dia como o de hoje, vereador, por favor, né? Eu terminei de fazer um apelo ao prefeito, o senhor foi secretário do Gabinete Civil, deve ter tido alguma informação a esse respeito, para ele demitir imediatamente, né, os integrantes da Rio Tour, antes que ele vá preso junto com os representantes da Rio Tour, né? Eu acho que mais claro e contundente não podia ser. Bom, então, voltando à questão mais geral, agora, só queria dar essa informação a Vossa Excelência, para Vossa Excelência, né? Então, quer dizer, nós chegamos, para vocês terem uma ideia da gravidade da situação, quando a Dilma saiu, e o governo da Dilma, o segundo governo da Dilma, foi uma porcaria, erros em cima de erros, uma crise econômica, né, fez com que, inclusive, a economia caísse mais de que 8% em 2 anos. A Bolsa estava em 87.500 pontos. Hoje chegou a 72, na hora que fez o Brextorm, né? Certamente, quando reabriu, porque é 5 minutos de paralisação, ela vai continuar caindo. A tendência é continuar caindo, né? O dólar chegou a 5, o que nunca havia chegado antes, R$5. O governo, foi informado agora, que entrou em quarentena, né? Porque o presidente da República, que diz que o coronavírus não é nada disso, do que estão falando, né? É menos doloso do que o influenza, que a influenza mata mais do que o coronavírus. É aquela, não sei se vocês conhecem a piada do senta que leão é manso, né? É mais ou menos isso. Olha, não tem nenhum problema não, está tudo tranquilo, não sei o que e tal. Mas o governo entrou em quarentena, porque descobriram que um dos integrantes da comitiva governamental que esteve recentemente nos Estados Unidos contraiu o coronavírus. Então, o coronavírus é uma situação gravíssima. Bolsonaro e ministros já são monitorados para confirmação de coronavírus no Palácio. Parece até uma piada, mas não é piada não, é sério. Então, diante de uma situação como essa, ao contrário, o presidente ainda convoca uma manifestação que certamente reunirá, né, centenas de milhares de pessoas para que elas se aglomerem, né? Só falta ele e o Heleno, que participou da última comissão, o general Heleno, participarem lá da manifestação e contaminarem lá milhares e milhares de pessoas, aí esculhamba de vez a situação no país. Aliás, tem convocações da esquerda também para o dia 14 e para o dia 18. Eu, pessoalmente, estou deixando claro aqui a minha opinião, que isso devia ser desconvocado. A situação é muito mais grave, muito mais complexa do que a gente está, né, supondo. E, óbvio, a questão do coronavírus levou à guerra comercial entre a Rússia e a Arábia Saudita por conta do petróleo. O preço da Petrobras hoje chega a 10% do que estava há um mês atrás. A situação, portanto, ela é gravíssima. Numa situação de crise como essa, independente de quem seja o governante, no plano municipal, no plano estadual, no plano federal, o que se exige é que essas pessoas tenham um mínimo de bom senso, de reunir o conjunto da sociedade, o conjunto das pessoas que têm representação política, não é? Enfim, e dizer o seguinte: olha, nós estamos numa guerra, né? Numa guerra econômica, nós estamos numa guerra, né, em que muitos podem, inclusive... imagina, hoje tem uma matéria nos jornais, as pessoas, eu acho que devem ter lido, que diz o seguinte: se o coronavírus chegar no Brasil, como chegou em países da Europa ou Estados Unidos, nós precisaríamos de 31 mil novos leitos de CTI. Alguém aqui sabe quantos leitos de CTI tem no Souza Aguiar disponível hoje? Tem uma fila de 12 pessoas esperando entrarem no CTI do Souza Aguiar. 12 pessoas. Eu até consultei o diretor do hospital.
Não há leitos de CTI. E nós precisaríamos de, no mínimo, 31 mil novos leitos de CTI. E a gente sabe quanto custa um leito de CTI. O SUS praticamente acabando. Então, são muitas situações que vão se agravando no mesmo momento. E o que a gente pede nesses momentos é que o seguinte, as pessoas que não têm seriedade, que não têm compromisso com a vida pública, que não têm compromisso com a população, elas, né, tudo bem, toquem sua vida, sigam seu caminho, etc. e tal, mas quem tem um mínimo de responsabilidade, seja alguém que se considera como eu, de esquerda, seja alguém como muitos que, né, eu vejo aqui, se consideram de conservadores, de direita, eu não estou querendo saber se é de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo, eu estou dizendo que é uma hora de nós baixarmos a bola, reunirmos as pessoas decentes, sérias desse país e buscarmos uma solução para uma crise que é uma crise de extrema complexidade e gravidade. Eu vou dizer uma coisa aqui que vocês, né, meu tempo chegou e eu ainda tenho que ir também para o Tribunal de Contas, porque a gente tem uma reunião lá com o TIER para tratar, aliás, dessa situação do ISS dos bancos. Se nós não tivermos cuidado, muita gente diz assim, pô, hoje, inclusive, bom, não vou dizer isso não, porque isso é uma notícia que a gente tem que esperar. Mas tem muita gente torcendo que, não, mas isso vai acabar fazendo com que o Bolsonaro caia, e o Bolsonaro caindo, né, é bom. Esse é o momento que, se pensar dessa maneira, é pensar pequeno. É pensar pequeno. Eu não estou preocupado quem vai cair, quem vai subir, quem vai descer, quem vai... Eu estou preocupado o seguinte, o Brasil, se continuar do jeito que está, vai quebrar. Olha o que eu estou dizendo aqui, é de extrema responsabilidade. O país vai quebrar, né? Quebrar na solda. Então, é um momento que exige responsabilidade, seriedade, coragem, grandeza, responsabilidade, né? Todas essas coisas que são necessárias a quem está, né, como cidadão, mas especialmente aqueles que estão na vida pública, né? Nós não podemos continuar tomando decisões como tomamos ontem. Vamos agradar a plateia, agradar as plateias, vamos agradando as plateias, né? Como se fôssemos palhaços, porque quem agrada a plateia é palhaço. Bom, dito isso, eu até continuaria. Eu tentei resumir hoje, porque hoje os assuntos eram muitos e gravíssimos. Mas, se não houver ninguém inscrito para... Paulo Pedro está inscrito? Oh, então tudo bem. A do Paulo Pedro se inscreve também, cadê ele? Bom, tudo bem, eu vou, né, mas se não tiver ninguém para 20 para as 4, eu quero me inscrever aí para dar continuidade aí a... Obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente de trabalhos, vereador Rocal, vereadores da casa, seus gabinetes, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara e pelas redes sociais. Nós hoje estamos vivendo um dia de muitas emoções. A situação que o mundo atravessa é uma situação muito complexa. Eu não vou falar aqui de bolsa de valores, de economia, porque outros já me antecederam, já falaram alguma coisa sobre isso. Eu queria conversar com os nossos companheiros, que estou vendo que estão discutindo exatamente isso aí. A conversa de todos os lados é o coronavírus. Estou vendo aqui o vereador Brizola aqui falar sobre isso, e a casa, ele já tinha conversado isso ontem, a casa está mais do que na hora de discutir esse assunto aqui, né? É um momento, agora mesmo ali o pessoal que está na fila da vacinação de sarampo, estava perguntando se a casa não ia, que providência a casa vai tomar em relação a isso. Eu acho que a primeira providência que deve tomar, nós precisamos ter uma audiência pública aqui. Nós precisamos trazer para casa as autoridades de saúde do município para dizerem para nós o que vai acontecer, qual é o planejamento, qual é a estrutura, informações importantes e o que a casa deve fazer em relação a essa situação. Eu estou vendo aqui o vereador Carlos Eduardo, que é
vereador tradicionalmente da área da saúde. Estou dizendo que sobre essa questão do coronavírus, acho que a Comissão de Saúde, espero que a Comissão de Saúde possa fazer esse pedido, ou a Comissão do Idoso, outra, que a gente possa pedir à secretária de Saúde, aí pedir ao vereador Carlos Eduardo, tem conhecimento com a secretária de Saúde, para que a gente faça uma discussão aqui na casa, informação, explicação sobre o que deve ser tomado, que providências, sugestões de providências a casa deve tomar, também em relação à segurança dos seus funcionários, das pessoas que aqui vêm e dos próprios parlamentares, seus assessores. É preciso que a gente discuta um pouquinho para que a gente não seguir pela internet apenas, né? Que é o sujeito dizendo que toma vinagre, que o vinagre mata o coronavírus, o outro mandando fazer uma série de simpatias, ou seja, o assunto é muito sério. Nós estamos hoje num momento gravíssimo. Lamentavelmente, as nossas autoridades, as principais autoridades, não têm tido o comportamento que deveriam ter numa situação como essa. Dizer, como nós ouvimos de autoridades federais, que o coronavírus causa uma gripezinha igual a outras gripes que tem por aí, é, no mínimo, uma demonstração de completa ignorância. Não é possível que num país como o nosso, que tanto esse país nos últimos meses tem lutado para mostrar que a ciência não vale nada, tem tentado mostrar que as pessoas que estudam não valem nada. E agora nós queremos transformar isso numa realidade nacional. O presidente dos Estados Unidos já deu umas entrevistas muito parecidas com essa, mas parece que agora ele entendeu que o buraco é mais embaixo. E está vendo que situação tem, que situação nós estamos atravessando. E é preciso que as pessoas, em primeiro lugar, não transformem isso num pânico geral. É, sim, uma situação preocupante. E eu vou tentar conversar algumas coisas do que a gente tem informações, mas pedindo que essa casa, pedindo que as comissões dessa casa marquem o mais rápido possível para a semana que vem um debate público, uma audiência pública, alguma coisa com as autoridades de saúde do município do Rio de Janeiro, para que a gente possa conversar sobre esses problemas que todos nós, entendam, todos nós estamos no meio dessa confusão. Até agora, os casos inicialmente no Brasil são casos que, como diria o lamentável ministro Paulo Guedes, aquele que era posto Ipiranga e agora está virando um posto sem bandeira, ele disse há pouco tempo atrás que a farra do dólar no Brasil era tão grande que até as empregadas domésticas estavam indo para Miami. Bom, com o início do coronavírus, nós estamos vendo que não são as empregadas domésticas que estão indo para fora do Brasil, são as pessoas de poder aquisitivo mais alto. E os primeiros casos no Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro, são casos de pessoas que viajaram para fora do Brasil. A doença ainda não estava circulando, o vírus ainda não estava circulando no Rio de Janeiro. Então nós temos pessoas que chegam de viagem, procuram em São Paulo o Hospital Albert Einstein, procuram aqui no Rio a rede privada. Pouquíssimos, eu não sei se algum dos pacientes já diagnosticados com o vírus, com a doença, não são pessoas de nível social alto, nível financeiro alto. Eu não sei de ninguém, de nenhuma comunidade carente aqui do Rio de Janeiro que teve algum diagnóstico sobre isso. Por quê? Porque essas pessoas viajam, essas pessoas têm mais informação, essas pessoas têm mais poder aquisitivo e vão direto fazer os seus exames, pagam os seus exames, têm resultados muito mais rápidos. Mas, queiram ou não, isso vai passar para todo mundo, vai chegar em todas as áreas. Quando vocês veem os anúncios da televisão e as informações, por exemplo, eu presto muita atenção que eu sou do grupo de risco, né? Eu tenho 71 anos, eu sou doente crônico, eu sou hipertenso diabético, eu sou de altíssimo risco. O que ouve-se as autoridades dizendo?
Vocês devem ter cuidado, a partir de agora. O caso hoje, o primeiro caso aqui localizado ainda não está circulando, mas em uma semana vai estar circulando o vírus. Não saiam mais de casa, não vão para aglomerações, não vão a lugares fechados, não vão a cinema, não vão ao teatro, não saiam de casa. Essa é a informação que é importante. Mas eu queria raciocinar com vocês uma coisa muito importante, que as nossas autoridades precisam aprender a falar para o povo que elas atuam. Como é que eu vou dizer para um cidadão de 58 anos, 62 anos, que conseguiu arrumar um emprego, ele não está na lista dos 14 milhões de empregados, ele conseguiu arrumar um emprego, e ele, para ir para o emprego, ele pega um trem e depois o metrô. Não ande mais de trem, senhor, não ande mais de metrô. Como é que eu vou dizer isso para essa pessoa? Como é que essa pessoa vai fazer para vir de São João de Meriti, de Caxias, para trabalhar no emprego que ele arrumou aqui no centro da cidade? Como é que vai ser isso? Porque é verdade. Mais grave do que qualquer coisa, mais importante que qualquer coisa, quando o vírus estiver circulando, um trem com 2.000 pessoas, um ônibus, o metrô cheio. No metrô você vai segurar, no ônibus você vai segurar. O vírus, quando estiver circulando, vai estar nesses lugares todos. O cara que está do teu lado, está pendurado, o cara vai espirrar, tu acha que o cara já vai espirrar, vai botar a mão aqui no meio do trem? Não vai. Então, essa é uma realidade que a doença precisa ser traduzida para a população que faz parte da maior quantidade de pessoas que moram no Rio de Janeiro. Não é à toa que o ministro falou corretamente que ele tem muita preocupação com o Rio de Janeiro, uma cidade entre a montanha e o mar, uma cidade onde as pessoas se aglomeram, uma cidade onde as pessoas são carinhosas. A gente só perde com a questão do carinho para São Paulo, né? Que aqui a gente dá 2 beijos, em São Paulo dão 3. Nós vamos ter que recolher o 3º beijo de São Paulo e os 2 do Rio de Janeiro. É necessário, sim. As providências são necessárias. Agora nós precisamos entender como é que a gente vai falar para as pessoas. O camarada que chegou da Itália, que chegou da Espanha, ele chegou aqui no Rio, teve febre, teve uma tosse, ele tem suficiente informação e vai procurar um hospital do plano de saúde dele. Para onde vai o cidadão que mora na Maré, na Rocinha, em Manguinhos, Jacarezinho, que tem febre, que tem mais de 60 anos, que tem tosse e dor no corpo? Qual é o caminho? O caminho é procurar a porta de entrada do sistema de saúde. Qual é a porta de entrada do sistema de saúde? É uma clínica da família. Ninguém vai pegar o sujeito que mora na Maré e começou a ter febre, ninguém vai procurar o Hospital Souza Aguiar, até porque não vai ser atendido lá. A porta de entrada é na rede pública de saúde através das clínicas da família, ou se ele tiver com uma falta de ar um pouco mais, um caso emergencial, ele vai procurar uma UPA, ou uma CONSER, uma coordenação de emergência regional. Vejam bem, qual é essa realidade? O prefeito Marcelo Crivella conseguiu em 3 anos destruir a porta de entrada do sistema de saúde. Com essas medidas que ele tomou, a reforma da atenção básica, fechando 200 clínicas, 200 equipes de saúde da família, demitindo quase 5.000 pessoas, e agora, demitindo mais 9.000 pessoas e não as contratando outra vez, hoje nós temos, reconhecido pela própria secretária de saúde hoje, uma falta de mais de 1.000 médicos nessa rede. Ou seja, a rede onde o pobre vai começar a procurar o atendimento, não tem médico para atender hoje. Não tem. Como é que nós vamos fazer? Aí a gente vê os discursos, que mais me enoja, é o termo que eu posso usar, são os discursos feitos pelas autoridades. Nós já temos 150 leitos reservados. Aonde? No Hospital Souza Aguiar, Miguel Couto, Salgado Filho, não tem, porque os macas estão nos corredores. Aonde nós temos leitos de CTI suficientes para internar as pessoas? Aonde existem esses leitos? Aonde? Existem alguns na cidade, mas também pela má administração da Prefeitura do Rio. Por exemplo, eu visitei hoje o SER Leblon, a coordenação de emergência regional, que fica à porta de entrada da emergência do Miguel Couto. O que está acontecendo? Tomar um cafezinho até o silêncio voltar.
A porta de entrada é ali o Serra Leblon. Os senhores acreditam que o ministro da Saúde, o secretário estadual de Saúde e a própria secretária municipal de Saúde estão preocupados, com toda razão, em buscar leitos de CTI para o agravamento dessa crise? Se fala, inclusive, em comprar leitos da saúde privada, dos hospitais privados, leitos de CTI que vão ser necessários. Quem é que vai internar? Não é o cara que está com tosse, que tem 18 anos, tem uma gripe, ou até com coronavírus, que vai vencer essa gripe bem. Quem vai precisar desses leitos são os pacientes de mais de 60 anos, são os pacientes que têm doenças crônicas. Esses são aqueles que apresentam os 18% a 20% que podem ter complicações com o coronavírus. Vão precisar dos leitos de CTI. Alguém acha que tem algum leite de CTI vago que eu posso dizer assim, a partir de hoje eu vou reservar os leitos de CTI do Miguel Couto Salgado Filho para o coronavírus? E os que estão lá? Eu vou tirar, desligar o aparelho de quem está lá, deixa morrer, eu vou deixar esse aparelho fechado para o coronavírus chegar? Não, não existem leitos. Do lado, hoje, eu visitei o Serra Leblon. O Serra Leblon tem 30 leitos de CTI. Uma excelente aquisição para a rede pública. Só que, desses 35 leitos, 15 estão fechados, porque a OS que trabalha lá não recebe dinheiro, não tem dinheiro para consertar os equipamentos. Eu fotografei e vi todos os equipamentos lá prontos, quebrados, e a gente pensando em comprar leito privado e tendo os nossos parados. O hospital de Realengo, Albert White, tem 30 leitos fechados, porque a OS não recebe o suficiente para abrir os leitos. Então, nós temos que ter muita responsabilidade. Não adianta, porque é período eleitoral, fazer coisas absolutamente necessárias. Não vamos mentir para a população. Não vamos dizer o que não temos. Vamos brigar para ter. Não vamos criar nenhum pânico, mas vamos explicar como é que tem que se fazer. Tem que aprender a lavar a mão, sim. Eu estou falando aqui, se nós estamos daqui a 2, 3 semanas, eu posso estar falando aqui, e quando eu estou falando, estou emitindo gotículas que estão caindo aqui. Se eu estiver contaminado com o coronavírus, alguém que vier aqui botar, vai se contaminar também. O que eu preciso entender? Quando eu sair daqui, eu tenho que lavar a mão, não tem como lavar a mão aqui agora, eu tenho que pegar o álcool gel, que está no meu bolso, e vou limpar a minha mão com álcool gel. É preciso que as pessoas entendam que vai ter que ser feito isso. Nós temos que ter responsabilidade e entender que essa é a realidade. Não podemos mentir. Não vamos usar a televisão e tal para mentir para a população, para dizer que tem isso. Não tem ainda. Vai ter que se conseguir, é preciso buscar com muita garra, com muita força, buscar a necessidade. Não pode a gente cair em conversa fiada, em notícia mentirosa. O presidente dos Estados Unidos disse que isso não era nada demais, que era imprensa. No Brasil também, as nossas autoridades federais disseram isso. Isso é uma gripezinha que não vai pegar ninguém. Mentira! Mentira! Está lá o assessor de imprensa do presidente Bolsonaro com um diagnóstico positivo agora para coronavírus. E pasmem, senhores, o sujeito há 3 dias estava ao lado do Trump. Ele estava respirando do lado do presidente dos Estados Unidos. Deus nos ajude a que a gente tenha entendimento, que a gente tenha paciência e que a gente tenha verdade. É absolutamente decepcionante quando você vê uma notícia no jornal e depois vai ver lá não é verdade. Todos nós assistimos há 2 semanas atrás o prefeito da cidade fazer uma inauguração de pompa. Eu, pelo menos, parabenizava a prefeitura naquele momento por ter comprado uma ressonância magnética, um aparelho que custa um bom dinheiro da prefeitura e que a prefeitura nos seus hospitais não tem. Fiquei muito feliz de ver o prefeito inaugurando, abrindo, oferecendo ao público uma ressonância magnética. Eu hoje fui ao Miguel Couto, lá no Serra Leblon, onde está a ressonância. Saibam, senhores, que a ressonância não está funcionando. Não é verdade que foi inaugurada a ressonância, foi só cortada a fita simbólica, porque a ressonância dá falta de material para acabar e falta gente para atender lá, não tem. Ainda não tem ninguém para gerir, se é a Rio Saúde ou não é, a porta está trancada, eu tive que pedir para abrir a porta para me enxergar lá dentro. Ou seja, essas coisas que não cabem mais no momento como nós estamos passando, um momento em que todos nós estamos preocupados. Então, é preciso que a gente converse mais, é preciso que a gente tome os cuidados essenciais, entendam que 80% das pessoas que se contaminarem com o vírus, com o coronavírus,
terão uma doença leve, mas entre 20% e 15% terão complicações. E nós precisamos ter o nosso serviço de saúde funcionando. A porta de entrada que é oferecida é aquela que o prefeito destruiu. Hoje faltam centenas de médicos na rede municipal. Por quê? Por uma atuação nociva, errada da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, nós temos que ter o cuidado, temos que ter a responsabilidade e precisamos discutir isso mais profundamente. Por isso que, mais uma vez, eu estou propondo e solicitando que essa casa, no menor prazo possível de tempo, possa trazer as autoridades municipais para discutir o que nós temos para oferecer, como é que vai ser esse plano de contingência, o que vai ser oferecido e como é que essa casa pode trabalhar ajudando na elucidação e na informação verdadeira do que devemos fazer ou do que o Rio de Janeiro vai fazer para enfrentar esse gravíssimo problema. Que o meu problema não é só a Bolsa de Valores. Eu não estou preocupado com a Bolsa de Valores, estou preocupado como é que nós vamos dar condições de proteção ao cidadão comum. 6,5 milhões de pessoas morando no Rio de Janeiro. Transporte coletivo traz muita gente. Como é que nós vamos falar para essas pessoas? O que nós vamos dizer para esse cidadão? Como é que nós vamos dizer para o cidadão que mora na Rocinha? Mora ele, 4 filhos, a sogra e o sogro? Para concluir. Que tem que ficar em isolamento. Como? É preciso que a gente entenda a linguagem da realidade do dia a dia. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é a nobre vereadora Verônica Costa, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde todos os vereadores. Hoje eu subo aqui nessa tribuna porque esse mês é um mês assim muito importante para todas nós mulheres. E justamente nesse mês eu venho aqui muito indignada com o prefeito Marcelo Crivella. Eu criei junto com vocês, até vereadores que me ajudaram a aprovar a lei, do BRT Rosa. Muitas das vezes, diariamente, eu saio da minha casa 4 horas da manhã e entro no BRT. Eu tenho isso tudo documentado. Eu tenho vídeos gravados do assédio, da violência que as mulheres têm sofrido no transporte público, senhor prefeito Marcelo Crivella. E o que o senhor vem? O senhor entra hoje, o senhor simplesmente, eu recebo a notícia que hoje, o senhor que sancionou a lei, o senhor está muito incomodado comigo. O senhor entrou na justiça e cancelou o BRT Rosa, que é um espaço garantido para onde muitas mulheres, para o senhor que não sabe, a cada 2 segundos, segundo o site Maria da Penha, uma mulher no Brasil sofre de assédio dentro do transporte público. É só o senhor ouvir. Eu conheci uma senhora, que eu não posso falar o nome, mas tenho documentado, se o senhor precisar eu levo no seu gabinete, que ela sofreu saindo de Santa Cruz à Barra da Tijuca para trabalhar. Ela sofreu 3 vezes pelo mesmo homem uma violência aonde ela está definhando com depressão e ela não tem coragem de falar nem para a família dela. Isso é um absurdo, senhor prefeito, fazer isso com as mulheres. Mais uma do senhor. Eu não consigo entender. Talvez seja que o senhor nunca tenha entrado ou mandado um familiar seu entrar no BRT para o senhor ver o que é 4 horas da manhã. As pessoas sofrendo um massacre. Eu sei que o BRT Rosa não é a solução para o problema que a população tem sofrido, o massacre que as pessoas têm sofrido, os trabalhadores. Eu sei que a solução é aumentar o número de ônibus. Aumentando o número de ônibus, está tudo resolvido, prefeito. Agora o senhor entrar na justiça e cancelar a lei do BRT é um desrespeito às mulheres. É um desrespeito às mulheres. O senhor é um machista. O senhor é um cara desumano. Eu quero falar aqui dentro dessa casa de leis, aonde nós aprovamos essa lei, que a gente precisa, de verdade, tomar uma iniciativa contra esse prefeito. Eu diria para o senhor, pede para sair, prefeito. Ah, senhor, o senhor tem matado pessoas. Hoje eu cheguei no hospital público, eu cheguei simplesmente 6 horas da manhã. E a gente vê as pessoas morrendo o tempo todo. É a cidade abandonada. Eu quero falar de verdade. Fora, prefeito Marcelo Crivella, eu não vou admitir. E você, mulher, continue aí, no seu BRT, gritando pelo seu direito, aonde
essa lei visou, mais do que nunca, dar a voz dessas mulheres que são silenciadas por esse tipo de homem, excelentíssimo senhor prefeito Marcelo Crivella. Fora, Crivella! Não há mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo que ele se manifeste, a sessão fica suspensa até 15 horas e 40 minutos. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Babá, que dispõe de 20 minutos. Até se você quiser uma parte, ele deu. Boa tarde, presidente. Muito obrigado. Esse pronunciamento que irei fazer agora é uma adaptação do texto da companheira Liliana Maix, da Executiva Municipal do PSOL, publicado na edição 106 do jornal Combate Socialista, de março de 2020. Em memória dos 2 anos sem Marielle Franco e Anderson, faço esse discurso na tribuna onde Marielle foi homenageada. Mas quem foi Marielle? Marielle Franco foi uma mulher negra, lésbica, moradora da favela da Maré, que de 2007 a 2016, compôs a equipe do mandato do então deputado estadual pelo PSOL Rio de Janeiro, Marcelo Freixo. Durante essa experiência, contribuiu com o importante enfrentamento às milícias que o mandato de Freixo corajosamente protagonizou. Marielle foi eleita em 2016, na primeira eleição pós-primavera feminista. Marielle é uma das sementes do levante feminista que sacudiu o Brasil e o mundo. Sua campanha foi fortemente marcada pela defesa dos direitos humanos, dos direitos das mulheres, das LGBTs e da negritude. Foi a 5ª vereadora mais votada, com expressivos 46 mil votos. E uma campanha com a força simbólica da população que representava, sempre tão excluída dos espaços de poder. Por que tiraram a vida de nossa companheira? Em 14 de março de 2018, enquanto estava no início do 2º ano do seu mandato de vereadora, foi brutalmente assassinada junto com seu motorista, o companheiro Anderson Gomes. Seu assassinato causou enorme comoção no Brasil e no mundo. E causa perplexidade, às vésperas de completar 2 anos de seu assassinato, seguirmos sem saber quem são os mandantes do crime e por que Marielle foi assassinada. As circunstâncias do assassinato que vitimou Marielle e Anderson nos levam a crer que foi um crime político. Seu carro foi seguido ao sair de uma atividade no centro e foi alvejado com 13 tiros no bairro do Estácio, no caminho para sua casa. Seus executores não queriam bens materiais, nada além das vidas de Marielle e Anderson foram levados do local. As investigações apontam que a munição utilizada pertencia a um lote que havia sido vendido à Polícia Federal. Material que não pode ser vendido a civis. Além disso, a perícia concluiu que as munições que mataram Marielle pertenciam ao mesmo lote dos projéteis utilizados na maior chacina
da Grande São Paulo, que vitimou 17 pessoas em 2015. 3 policiais militares foram condenados por este bárbaro crime. As investigações avançaram um pouco mais em 2019, quando se revelou o envolvimento do sargento militar reformado Rony Lessa e de Elcio Queiroz como executores do crime. Rony é acusado de executar os disparos e Queiroz dirigia o carro. Os dois eram ligados ao, entre aspas, escritório do crime, organização criminosa que agrega policiais e ex-policiais que cometiam crimes em troca de dinheiro. Apesar disso, até hoje não foram revelados os mandantes e os motivos do crime. O papel da Câmara Municipal é exigir justiça. Quem mandou matar Marielle e por quê? Marielle era vereadora quando foi assassinada. Vamos completar 2 anos sem que os responsáveis intelectuais pelo crime tenham sido descobertos. É nosso dever cobrar e coibir quaisquer tentativas de obstrução das investigações sobre o assassinato de nossa companheira. De nossa parte, em nosso mandato e de nossa bancada, acreditamos que seria importante a criação de uma comissão independente formada pelos familiares de Marielle, a ABI, OAB, Anistia Internacional, representantes do movimento de negros e negras, LGBTI, feminista, a Comissão de Direitos Humanos da ALERJ, o PSOL, para acompanhar as investigações. Podem ter assassinado brutalmente a companheira Marielle, mas não conseguirão deter as sementes que ela deixou. Marielle Franco, presente. Anderson, presente agora e sempre. Esta é a nossa intervenção sobre o assassinato da companheira Marielle Franco. E abro aqui o pronunciamento para os companheiros que queiram se pronunciar. No momento grave que estamos atravessando e que a nossa preocupação também passa hoje justamente pela falta de assistência total que nós temos no Brasil com relação à situação do vírus que vem cometendo o mundo inteiro. Mas isso é um debate que nós temos que travar, porque é algo muito, muito grave. E nesse momento nós encerramos a nossa fala para esperar que as investigações sobre o assassinato da companheira Marielle e do companheiro Anderson sejam investigados e que os mandantes do crime sejam presos para pagarem por um crime brutal que ceifou a vida da companheira Marielle Franco. Muito obrigado. Não tendo o vereador utilizado todo o tempo destinado, a palavra fica franqueada. Com a palavra franqueada, convido o vereador Raimon, que dispõe de 11 minutos. Senhora presidente, senhores vereadores, completamente em sintonia com a palavra proferida dessa tribuna pelo companheiro vereador Babá, a pergunta que não quer calar é essa pergunta que não pode calar, que não pode ser deixada de lado, é a pergunta: quem mandou matar Marielle Franco e Anderson Gomes?
senhores vereadores e senhoras vereadoras, no dia de ontem, a Secretaria Municipal de Educação, ela publicou uma resolução, que é a Resolução 193, 11 de março de 2020. Essa resolução, ela dispõe sobre a implementação do Programa Estratégico Aprendizagem Carioca. E um dos pontos dessa resolução mais focais é o ponto que fala sobre o cumprimento da reserva de 1/3 da carga horária para o planejamento do professor e da professora. Pleito esse antigo dos trabalhadores da educação, pleito esse que nós o fazemos aqui da tribuna há anos, desde que isso tornou-se direito e que, portanto, a Secretaria Municipal de Educação descumpre. Pois bem, a princípio a resolução, nobre vereador Leonel Brizola, a princípio a resolução é uma resolução ótima, porque vem ao encontro de cumprir uma obrigação da Prefeitura, que é a obrigação do cumprimento ou da reserva de 1/3 de carga horária para planejamento dos professores. Mas aí tem um outro ponto também importante, que é propiciar o reforço dos conteúdos escolares de língua portuguesa e matemática para todos os alunos. Alguém pode ser contrário a isso? Não, que bom. Um terceiro ponto também muito importante, desenvolver atividades complementares, recreativas, artísticas e culturais de todos os alunos. Também muito bom. Aliás, isso é planejamento de Darcy Ribeiro, de Leonel Brizola e de Oscar Niemeyer, quando construíram o Centro Integrado de Educação Pública, o CIEP. Mas aí tem um detalhe que nós não podemos nos esquecer dele. A Prefeitura, para cumprir isso, ela cria o chamado voluntariado. E aí ela diz assim, olha, quem são os voluntários? Que são aqueles que vão cobrir a falta do professor. Quem são os voluntários? Parceiros habilitados são aqueles que executarão as atividades tecnológicas, recreativas, artísticas e culturais. Parceiros qualificados, aqueles que executarão as atividades das disciplinas de matemática e língua portuguesa, estimulando a aprendizagem dos alunos. Estes deverão ter ensino médio em formação de professores e ou graduação em pedagogia e licenciaturas. A Prefeitura está dizendo que para cumprir 1/3 de planejamento, ela vai contar com voluntários. Voluntários. E nós sabemos qual é a dinâmica do voluntariado no Brasil, nós sabemos como é que essas coisas acontecem. Agora tem uma questão bastante interessante que salta aos olhos. Salta aos olhos. Nós temos aqui, na verdade, um termo de responsabilidade de adesão ao serviço voluntário. Olha só, o voluntário que se apresentar como voluntário qualificado ou como voluntário habilitado, esse voluntário tem um termo de compromisso. No termo de compromisso, olha só, está dizendo assim, artigo 1º, considera-se serviço voluntário para fins desta lei, atividade não remunerada, prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza ou instituição privada de fins lucrativos, que tem objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade. O serviço de voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. É isso mesmo, está definido na lei do voluntariado, que é a lei 9.608, de 18 de fevereiro de 1998. Mas olha os termos que a Prefeitura coloca. Autorizar a SME a fotografar-me, a filmar-me durante atividades nas escolas, bem como em conceder à SME o direito de usar o meu nome, voz, imagem, declarações, gravações, entrevistas e endossos dados por mim ou a mim atribuíveis. Em isentar a SME de qualquer responsabilidade por danos eventualmente sofridos durante as atividades por mim realizadas durante o programa. Quer dizer, a SME convoca voluntários e não tem a mínima responsabilidade, nem sobre os alunos a quem são entregues
os quais são entregues aos voluntários e nem aos voluntários. Responsabilidade zero da SME. Uma outra, responder pessoalmente pelos atos praticados no exercício da minha função, bem como por possíveis danos ocasionados a terceiros, não sendo a SME responsável solidariamente pelos supracitados atos e possíveis danos. Quer dizer, a SME, quando ela tem o meu filho na sua escola, ela, na verdade, é responsável pela criança. Quando um pai deixa uma criança na porta de uma escola, e essa escola entra nos muros, essa criança entra para dentro dos muros da escola, o responsável pela integridade física, o responsável por aquela criança é a Secretaria Municipal de Educação, é a escola. E a Secretaria Municipal de Educação está dizendo, olha, ao voluntário tem que responder pessoalmente pelos atos praticados no exercício da função, por possíveis danos ocasionados a terceiros, portanto, danos ocasionados às crianças, pode ser, e a SME não tem responsabilidade solidária nenhuma nos atos supracitados acima, em possíveis danos. Nós temos, na verdade, aqui, nessa resolução da Prefeitura do Rio de Janeiro, nós temos aqui, de fato, na minha leitura, nós temos um descalabro. A Secretaria Municipal de Educação, ao invés de contratar voluntários, tem que aumentar o número do quadro de profissionais concursados, tem que chamar voluntários, chamar professores, chamar professoras, chamar trabalhadores da educação, para que esses, sim, possam cobrir 1/3 de planejamento dos professores regentes de turma, para que assim a gente tenha a continuidade no processo e para que toda a responsabilidade seja assumida também pela Secretaria Municipal de Educação e pela gestão das unidades. O que a gente tem nesse decreto que foi publicado ontem, ou melhor, nessa resolução 193, de 11 de março de 2020, portanto de ontem, o que nós temos aqui é uma compreensão míope do que a gente entende pelo cumprimento de 1/3 de planejamento para a educação. E aqui eu vou, depois, tá aqui os vereadores que quiserem ver o cadastro de programa de atendimento inclusivo, que está aqui, que é um cadastro para que os voluntários assinem, para que os pais assinem. Esse cadastro também, ele requer de nós uma avaliação, que seja uma avaliação verdadeiramente acurada, para a gente compreender por onde que está indo esse processo que é chamado Programa Estratégico de Aprendizagem Carioca, que prevê, dentre outras coisas, a melhoria no nível de aprendizado de crianças na matemática, na língua portuguesa, e também prevê o tempo, né, a liberação do tempo de planejamento para os profissionais de educação. Nós estamos aqui diante de uma resolução que é uma resolução que muito nos preocupa, e aí a gente precisa de conversar. Eu vou, a Comissão de Educação dessa casa, certamente, vai se posicionar sobre essa resolução, e eu, como professor e como também batalhador pela educação aqui na Câmara Municipal, quero me colocar à disposição da Comissão de Educação para discutir, não só entre a comissão e os vereadores, mas discutir também com o Sindicato dos Profissionais de Educação, com os profissionais de educação, essa resolução, que aparentemente vem resolver um problema, mas que traz muitos outros problemas, no meu entendimento, problemas muito mais graves, que lidam diretamente com a vida das nossas crianças, com a vida dos alunos e alunas da rede pública do município do Rio de Janeiro. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento número 1546 de 2020, do vereador Raimon, que requer a mesa diretora, com fruto nos artigos 114, 115 e 116 do Regimento Interno, seja constituída comissão especial composta por 3 membros,
até o término da sessão legislativa para acompanhar, estudar e fiscalizar a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nas políticas do município do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1547, de 2020, do vereador Dr. Marcos Paulo, que requer à mesa diretora, na forma regimental, a constituição de uma comissão especial composta por 3 membros, por 3 vereadores, para, no prazo de até o fim desta sessão legislativa, promover estudos, debates, seminários, diligências e todos os meios possíveis com vistas à formação de convicção desta Casa de Leis quanto à viabilidade de implementação da prestação do serviço de transportes hidroviário por órgão do Poder Executivo no município do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1548 de 2020, do vereador Raimon, que requer à mesa diretora, com fruto nos artigos 114, 115 e 116 do Regimento Interno, que seja constituída a comissão especial composta por 3 membros até o término da sessão legislativa para acompanhar as ações da Prefeitura na área da saúde para a epidemia coronavírus. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1549 de 2020, do vereador Raimon, que requer à mesa diretora, com fulcro nos artigos 114, 115 e 116 do Regimento Interno, seja constituída a comissão especial composta por 3 membros até o término da sessão legislativa para acompanhar, estudar e analisar a questão da habitação e direito à moradia adequada na cidade do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1550 de 2020, do vereador Raimon, que requer à mesa diretora, com fruto nos artigos 114, 115 e 116 do Regimento Interno, que seja constituída a comissão especial composta de 3 membros até o término da sessão legislativa para acompanhar, estudar e analisar a situação da população em situação de rua. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1551 de 2020 do vereador Raimon, que requer à mesa diretora, com foco nos artigos 114, 115 e 116 do Regimento Interno, seja constituída a comissão especial composta por 3 membros até o término da sessão legislativa para acompanhar, estudar e formular políticas públicas para o comércio ambulante no município do Rio de Janeiro. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1552 de 2020 do vereador Raimon, que requer à mesa diretora, com fruto nos artigos 114, 115 e 116 do Regimento Interno, que seja constituída a comissão especial composta por 3 membros até o término da sessão legislativa para estudar e analisar o impacto da crise econômica mundial na economia do município do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1553, 2020, do vereador Tarcísio Mota, que requer à mesa diretora, na forma regimental, a constituição de comissão especial composta por 3 membros, com prazo de funcionamento até o término desta sessão legislativa, com a finalidade de analisar o papel e as responsabilidades do poder público na prevenção e mitigação de desastres relacionados a enchentes. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1554 de 2020 do vereador Dr. Marcos Paulo, que requer à mesa diretora, na forma regimental, a constituição de uma comissão especial composta por 3 membros para, no prazo de até o fim desta sessão legislativa, promover estudos, debates, seminários, diligências e todos os meios necessários à formulação de políticas para a saúde animal pública, gratuita e universal no município do Rio de Janeiro, especialmente no que concerne às ações de prevenção e tratamento de doenças animais, controle zoonoses, controle populacional e fornecimento de medicamentos. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1538 de 2020, do vereador Alexandre Arraes, que requer à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas do mérito Pedro Ernesto a Raul Pinho, engenheiro civil, ex-presidente executivo do Instituto Trata Brasil,
por relevantes serviços prestados em prol do saneamento básico na cidade do Rio de Janeiro. Senhor vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1539 de 2020, do vereador Raimon, que requer à mesa diretora na forma regimental concessão da medalha de reconhecimento de Chiquinha Gonzaga a Maria Aparecida Carvalho Lima. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1540 de 2020, do vereador Raimon, que requer à mesa diretora na forma regimental a concessão de medalha de reconhecimento de Chiquinha Gonzaga, deputada federal Benedita Souza da Silva Sampaio. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Solicitado nominal pelo vereador Leandro Lira. Votação nominal. Votação nominal. Os pós-votação encontram-se liberados. Senhora presidente, já deu aí, ó. Vamos em frente. A presidência vai encerrar a votação. Tem mais alguém para votar? Falta mais alguém votar? Está encerrada a votação. Votaram sim 18 senhores vereadores, não 8 senhores vereadores. O requerimento está aprovado. Questão de ordem, presidente. Presidente. Comunicação de liderança, senhor presidente. Requerimento número 1541 de 2020, do vereador Raimon, que requer à mesa diretora na forma regimental a concessão da medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga a Maria da Conceição de Almeida Tavares. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento... Vereador Leandro Lira, Vossa Excelência pode me fazer a gentileza de... Ao Rocal, desculpa. Vereador Rocal, os dois requerimentos são meus, eu preciso que Vossa Excelência faça a leitura, por favor. Obrigada. O que é? Requerimento de autoria da vereadora Tânia Bastos. Requer a mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao tenente-coronel André Luiz Gomes Jorge, do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da vereadora Tânia Bastos. Requer a mesa diretora da forma regimental a concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao doutor José Abol Correia,
Coronel Farmacêutico da Força Aérea Brasileira. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do Pela dia. ordem, senhora presidenta. A presidência das ciências aos senhores vereadores, que encontra-se à disposição para consulta a redação final do seguinte projeto. Projeto de lei complementar número 133-A de 2019, autoria do senhor vereador Marcelo Siciliano, que dispõe sobre a localização de postos revendedores de combustíveis e da outras providências. Caso não sofra emenda de redação, será considerada aprovada e irá ao autógrafo nos termos do artigo 249 do parágrafo 1º do Regimento Interno. Para a comunicação de liderança, convido o vereador César Maia. Senhora presidente, no site medium.com, ontem foi publicada uma matéria muito importante para a conjuntura. Coronavírus, por que você deve agir agora? Políticos, líderes comunitários e líderes empresariais, o que você deve fazer e quando? Senhora presidente, pediria que dê como lido e registre no Diário Oficial. A presidência acolhe vossa solicitação, vereador César Maia. Pela ordem, o vereador Sou eu. Leonel Brizola. Obrigado, senhora presidenta. Eu queria pedir atenção a todos. Eu não queria fazer... Não se trata de um discurso alarmista, mas há uma questão extremamente urgente nesta casa que a gente deve tratar agora. O vereador César Maia ontem fez uma fala muito importante e nós não demos atenção. Vejam bem, não é uma fala alarmista, mas é um freio que nós temos que colocar e uma atenção muito grande. Eu conversei, inclusive, com o doutor João Ricardo, conversei com o Paulo Pinheiro e outros médicos. Do que se trata? Senhora presidenta, Rocal e a mesa diretora, nós temos que entender qual é o posicionamento da mesa diretora, porque há uma questão grave dentro dessa casa que é o seguinte: se o secretário do presidente Bolsonaro deu positivo do coronavírus, o presidente está com suspeita de coronavírus, o filho do presidente está aqui diariamente com a gente, não só o filho, como os seguranças do Carlos Bolsonaro são os mesmos seguranças da presidência da República. E isso nos coloca em risco, todos nós, e coloca a Câmara de Vereadores como um potencial disseminação do vírus. Ou não, nós temos que fazer essa discussão, nós temos a obrigação de fazer essa discussão, porque essa questão é séria. A outra questão de fundo: há estrangeiros visitando a Câmara de Vereadores, italianos, europeus, visitam a Câmara de Vereadores diariamente. Quais são as medidas que a mesa diretora está tomando para assegurar aqui os servidores e todos que estão envolvidos aqui? Todo dia aqui de terça a quinta, tem mais de 100 pessoas dentro do plenário. Eu não sei se o vereador Carlos Bolsonaro vai fazer uma quarentena compulsória, eu não sei, veja bem, não é uma questão alarmista ou de colocar em xeque essa questão, mas é prioritária. Eu não posso depois achar que é uma questão simples, como o próprio presidente colocou, que é uma gripe à toa. Não, não é. Os casos na Europa são alarmantes. Em 24 horas morreu mais de 600 pessoas na Itália. E como é que estão nossos abrigos esquerdos? Com os idosos? Os abrigos com crianças, recém-nascidos? Os grupos de riscos dessa casa? Então, eu não sei, ou a gente suspende por 14 dias, o César Maia fez uma fala muito, muito importante ontem, nós não prestamos atenção. Nós precisamos trabalhar na prevenção. Então, muito me preocupa a situação. Veja bem, não é uma questão ao Carlos Bolsonaro, vereador, né? Não é
questão disso, mas é questão de preocupação, sim, senhor. Então, qual é o posicionamento do corpo médico da casa, da mesa diretora, dos vereadores médicos dessa casa, se não acha uma questão urgente, para que, de repente, imagina, a Câmara de Vereadores se transforme no principal foco de disseminação do coronavírus, do Covid-19. Eram essas minhas relações e essa é a minha preocupação, senhor presidente. Vereador Leonel Brizola, são pertinentes as suas colocações. O presidente Jorge Felipe vai fazer a convocação pela mesa diretora junto à Comissão de Saúde para tomar as devidas providências. Pela ordem, o vereador Leandro Lira. Pela ordem. Refazendo a fala. Pela ordem, vereador Fernando Ilha. Muito rapidamente sobre essa questão que foi levantada aqui. Na verdade, existe um protocolo elaborado pelo Ministério da Saúde. Aliás, eu diria que é um bom protocolo. É um protocolo que corresponde às orientações da área epidemiológica do governo, que são técnicos, muitos deles oriundos da Fundação Oswaldo Cruz, e pessoas, portanto, que têm, né, competência para isso. O que eu sugiro é que esse protocolo possa ser apresentado, se possível amanhã, né, o mais rápido que possível, né, a nós, vereadores, e para isso, né, nós poderemos solicitar ao diretor do Serviço Médico da Câmara, que, né, tem esse protocolo, porque, assim, numa situação como essa, é preciso que a gente tenha dois cuidados. Primeiro, não, né, criar ambiente favorável à disseminação do vírus, óbvio. E o segundo, não entrar numa situação de pânico e alarme que pare, né, com todas as atividades, etc. e tal, sem que isso seja fundamentalmente necessário. Então, como eu disse, existe uma orientação técnica e eu acho que nós devemos ter o cuidado de seguir essa orientação técnica. Aliás, o diretor médico está aí, né, se fosse o caso, né, até hoje mesmo ele se disporia a vir aqui e dar algumas explicações, algumas orientações. Se não for possível hoje, até porque estamos aqui, né, nesse ambiente, se marque o mais rapidamente possível para que... Olha, só para ter uma ideia, como isso é importante, algum diretor da Câmara pediu que o serviço médico comprasse uma quantidade determinada de máscaras. Isso é um erro. A máscara só serve para quem está doente e, mesmo assim, durante 4 horas. Depois de 4 horas, ela se torna contaminadora. Então, se a gente sair botando todo mundo máscara aqui, vai gastar dinheiro à toa e não tem nenhum significado. A máscara, tecnicamente, é para aqueles que estão, né, contaminados. Então, assim, é bom que a gente tenha essas orientações para não sair tomando atitude, gastando recurso público, etc. e tal, sem, né, ter as informações adequadas. O diretor médico se encontra aí, se quiser ele pode vir aqui e dar as informações técnicas. Já conversei com o presidente, ele ficou de ainda hoje remeter, né, essas deliberações técnicas ao presidente, para que o presidente tome providências. Então, o que eu sugiro é o seguinte, tudo bem, né, é uma situação que a gente tem que ter muita atenção, preocupação, cuidado com a não contaminação, mas também não sair por aí, né, no desespero e etc. e tal, porque isso cria mais caos, mais problemas e afeta, né, a sociedade como um todo. Tá bom? Pela ordem, vereador Dr. Paulo Pinheiro. Senhor presidente, seguindo aí os discursos dos nossos colegas, o Serviço Médico da Casa já preparou um documento, entregou agora lá na presidência, fazendo algumas solicitações. A gente tem que ter muito cuidado, como falou o Fernando, para que a gente não crie um clima absolutamente de desespero. Uma coisa importante na casa, duas coisas que são importantes. O documento do Serviço Médico pede duas coisas. Pede o fim da grande movimentação dentro da casa. Ou seja, não pode continuar tendo visitas de turistas aqui de outros países ou de outros lugares dentro da casa nesse momento. Temporariamente, pede o serviço a suspensão das visitas ao prédio, ao Palácio Pedro Ernesto. Também pede que as reuniões, sessões solenes, entregas de medalha, audiências públicas, onde enche o auditório, enche o plenário, enche aqui o plenário em geral, que elas não sejam realizadas temporariamente. Para isso,
é preciso que o presidente da Casa prepare uma resolução aprovando ou não essa discussão. Além disso, eu já falei no discurso anteriormente, eu acho que é necessário, para entender isso que o Fernando falou, o Ministério da Saúde está tendo uma atuação muito importante em relação a isso, os planos de contingência, a Secretaria Estadual também tem feito um trabalho importante. É preciso que a gente entenda, nós que somos representantes do povo, o que está para acontecer, o que precisa acontecer. Como é que a cidade, como é que o Estado se preparam nesse momento, porque vem aí, claro que vem, não tenhamos dúvida que vem, maior número de pessoas contaminadas. Então não adianta a gente ficar, como o Fernando falou, usar máscara. Eu há pouco, quando eu saí do almoço, tinham 2 pessoas na rua usando a máscara debaixo do nariz, né? Não adianta usar máscara agora. Então era necessário que nós convidássemos a secretária municipal de saúde para que mostrasse para todos nós qual é o plano de contingência para o atendimento ao coronavírus no município do Rio de Janeiro. Em 1 hora e meia, numa sessão qualquer, que ela poderia ser feita aqui, ela trazia essas informações. Ela hoje falava na imprensa que vai contratar 150 leitos. Aonde estão esses leitos? Da onde são esses leitos? Como é que vão ser contratados esses leitos? É necessário que as pessoas deem explicações, para que a gente entenda exatamente isso, que a gente possa entender o que está acontecendo. Senão, começam os delírios, daqui a pouco tem gente apresentando proposta para trocar as torneiras do banheiro por torneira de cotovelo, ou seja, para que a gente não entre no pânico, seria necessário que os responsáveis por isso, nesse momento, responsável pelo plano de contingência, é a Secretaria Municipal de Saúde, viesse aqui falar sobre a situação na cidade. E aqui na Casa, que tomássemos pelo menos essas providências para diminuir o trânsito dentro da Casa, ficando apenas as sessões aqui no plenário. Nem sempre tem os 51 vereadores, portanto, aqui não vai nunca ter problema, está muito cheio, não é verdade? Muito obrigado. Em tramitação especial, em regime de urgência, em discussão única, em votação. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, em votação, o projeto que recolhe de maioria absoluta, projeto de lei complementar número 26 de 2017, autoria dos vereadores Renato Cinco, Tarcísio Mota, David Miranda, Leonor Brizola, Paulo Pinheiro, Marielle Franco, que regulamenta o processo de concessão do serviço público de transporte coletivo de passageiros por ônibus. Em votação. Vereadora Luciana Novaes, como vota Vossa Excelência? Sim. Consignando o voto da vereadora Luciana Novaes, sim. A presidência vai encerrar a votação. Como votam os senhores vereadores? Declaração de voto, senhora presidente. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 17 senhores vereadores. Não 20 senhores vereadores. O projeto está rejeitado
e segue ao arquivo. Declaração de voto, por favor. Já fechou. Com a declaração de voto, o vereador Renato 5. Obrigado, senhora presidente. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, queria, em primeiro lugar, agradecer, em nome dos autores do projeto, a todos os colegas que votaram a favor desse projeto. Lamentar que nós perdemos uma grande oportunidade de superar essa triste relação entre o poder público e os empresários de ônibus da nossa cidade. Nós apresentamos um projeto de lei que não é exatamente a concepção tradicional da esquerda para tratar a mobilidade urbana, para tratar o serviço de ônibus das cidades. Tradicionalmente, nós defendemos que o transporte não pode ser uma mercadoria e que o transporte público deve ser estatal, deve ser público. Porém, nós realizamos um projeto de lei porque a máfia da FETransport, já estourada, denunciada, com pessoas presas, pessoas ansiosamente aguardando também para serem presas em função dessas relações, a máfia da FETransport teria levado um tiro de morte se esse projeto for aprovado. O que é que nós deixamos de aprovar nesse momento aqui na Câmara Municipal? Uma mudança importantíssima. Seria a mudança no modelo de concessão para as empresas de ônibus. Ao invés de acontecer como acontece hoje, dos empresários de ônibus venderem as passagens, criarem uma caixa preta com centenas de milhões de reais todos os anos, origem das propinas que são pagas pelo poder público. O modelo de concessão que nós tentamos aprovar, a prefeitura faria a venda das passagens e pagaria aos empresários de ônibus pelo quilômetro rodado. Além do grande benefício para a sociedade que seria desmontar a caixa preta da máfia da FETransport, esse projeto também diminuiria as tensões que ocorrem nas ruas da nossa cidade entre os motoristas de ônibus e a população, quando os motoristas são obrigados, são coagidos, são constrangidos pelos empresários a tentar cercear ao máximo possível os direitos dos idosos e dos estudantes. E também a retirar, os empresários retiram os ônibus das ruas de madrugada e das linhas que dão prejuízo. Se esse projeto tivesse sido aprovado hoje aqui, os empresários de ônibus, ao serem remunerados pelo quilômetro rodado, não dariam mais importância para o fato do ônibus estar cheio de idosos, estar transportando um monte de estudante ou estar circulando de madrugada, atendendo ao número menor de usuários do que durante o dia. Então, perdemos uma oportunidade de fazer história. Hoje, a Câmara Municipal perdeu, inclusive, a oportunidade de me fazer engolir as palavras que eu disse ontem. Para a declaração de voto, o vereador Tarcísio Mota. Prezados vereadores, vereadoras, minha declaração de voto aqui também é para lamentar o resultado dessa votação. Eu acho que no momento que a gente discutiu o projeto, quando ele veio à pauta pela primeira vez, pode não ter ficado na memória dos senhores e das senhoras, mas é uma pena. Me parece que essa votação é uma votação que diz que a maior parte dos vereadores aqui acha que o atual modelo de concessão dos ônibus está correto e não quer sequer discutir a possibilidade de a gente mudar a forma como se dá a concessão de ônibus a partir de uma lógica que continuaria havendo concessão. Não era um projeto de estatização ou de encampação. Era que a próxima concessão dos ônibus, quando ela acontecesse, ela deveria seguir um critério diferente, que é o critério do quilômetro rodado e dos custos de operação. A grande vantagem deste sistema
que a gente propôs em relação ao atual é a lógica da transparência. E é isso que falta, e é isso que basicamente os senhores vereadores concordam. Porque ao remunerar uma empresa de ônibus pelo custo daquela linha de ônibus, para que isso aconteça, você tem que saber quanto custa operar aquela linha de ônibus. Infelizmente, senhores vereadores, a gente não teve tempo de fazer o debate nessa sessão para que pudéssemos esclarecer um pouco melhor, e é lamentável. O sinal para fora, para a sociedade, é que os problemas que todo mundo hoje que enfrenta, especialmente na Zona Oeste, o problema dos ônibus que somem, o problema da superlotação, o problema das fraudes no sistema, o problema da passagem mais cara do que devia, este problema não é um problema da maioria dos vereadores, que nessa altura do campeonato fez uma votação que só beneficia e agradou. Quem está batendo palma agora são os empresários da FETransport, são eles que estão batendo palma porque a gente perdeu uma oportunidade de dizer: queremos entender uma forma diferente de lidar com o sistema de ônibus no Rio de Janeiro. Minha declaração de voto aqui fica para lamentar e para que a gente possa, quem sabe, em outra oportunidade, voltar a discutir esse assunto, porque manter os ônibus como estão hoje não dá. É fraude acima de fraude, é um péssimo serviço sendo oferecido à população e a gente, como Casa Legislativa, quando pode fazer alguma coisa, não faz. É tudo o que os empresários de ônibus querem e nada do que a população de fato quer, infelizmente. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, o projeto favorável a 2/3. Projeto de emenda à lei orgânica, número 36 de 2019, de autoria dos vereadores Tarcísio Mota e Tiago Carribeiro, que acrescenta o inciso do artigo 338 da lei orgânica do município do Rio de Janeiro. Em discussão a matéria. Para encaminhar. Pela ordem. Pela ordem, vereador, autor do projeto, Tiago Carribeiro. Presidente, eu gostaria de solicitar o adiamento dessa matéria por 2 sessões. Uma sessão. Uma sessão? Solicitado o adiamento da matéria por uma sessão. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa a matéria seguinte, tramitação ordinária em segunda discussão. O projeto requer quórum de maioria absoluta. Projeto de lei número 527 de 2017, de autoria do vereador Zico Bacana, que cria a Feira Permanente de Produtos Orgânicos e Artesanais do Boulevard na Avenida Rio Branco, Centro, e da outras providências. Boulevard na Avenida Rio Branco. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Pela ordem, vereador... Quem falou aqui? Foi você? Isso. Vereador Jones Moura, pela ordem. Presidente, a pedido do autor, ao adiamento por uma sessão da matéria. Foi solicitado o adiamento da matéria por uma sessão. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte, tramitação ordinária em segunda discussão. Projeto de lei número 716 de 2018, de autoria do vereador Zico, que declara a vila localizada à rua Aritiba, número 435, no bairro do Realengo, como área de especial interesse social para fim de urbanização e regularização fundiária. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação. Projeto requer quórum de maioria absoluta. Votação nominal. Os pós-votação encontram-se liberados. Como votam os senhores vereadores?
A presidência vai encerrar a votação. Como vota a vereadora Luciana Novaes? Sim. Consignando o voto da vereadora Luciana Novaes? Sim. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 13 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar e nem para dar prosseguimento aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para a próxima terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.